Sejam todos muito bem-vindos ao primeiro episódio do podcast Ótica 360. Um podcast que foi criado para você que é dono de ótica, né, Arthur? E o nosso anfitrião, Arthur Vieira. Se apresente, Arthur, para o público te conhecer. Quem é Arthur Vieira? Cara, massa. Primeiro, agradecer a nossa audiência aí, agradecer a você que tem um comprometimento primeiro com você mesmo, né? Show. E só de você estar aqui vendo e ouvindo esse podcast significa que realmente quer crescer, quer desenvolver, quer se desenvolver e quer crescer o seu negócio. Cara, para quem não me conhece, meu nome é Arthur Vieira, eu tenho mais de 20 anos de experiência no varejo, como empresário de ótica, 17 anos. Hoje estou à frente da V7 Treinamentos, onde eu trago treinamentos para líderes, gestão, recursos humanos, inteligência emocional. Sou treinador de grandes empresas, grandes grupos. E hoje nós estamos aqui com esse novo formato do podcast do Ótica 360, que é justamente o podcast que vai fazer a tua ótica chegar ao topo. Nós tínhamos aí dado uma parada, né? Nós chegamos a gravar alguns episódios do podcast, e aí a gente parou com esse projeto e a gente tá retornando agora. Amadureceu, né? Inovou. E eu sou um cara, né? Com esse equilíbrio de hard e soft skills. Hard skills, tem várias formações aí, na área de gestão, na área de coach, na área de ótica. E o meu soft skills, que é o meu comportamento ou a minha parte criativa, essa pessoa que está em busca sempre de conhecimento, melhorar, dividir conhecimento. E, claro, né, sempre buscando ser um profissional melhor e uma pessoa melhor. E esse é um pouquinho de mim. Top demais. Que top, Arthur. Vamos lá. Para quem não sabe o que é o Ótica 360, Arthur, explica para nós o que é esse método, essa comunidade. Cara, o Ótica 360, a gente está voltando agora com essa pegada, né, de comunidade. Show. Comunidade MD, né, que a gente criou, mentalidade e disciplina. Porque nós temos aí hoje, dentro do universo, não só de ótica, né, mas desse universo do empreendedorismo, essa moda de que empreender é algo garantido, empreender é bom, empreender é gostosinho, mas não é isso. E quando a gente traz justamente para esse universo de ótica, o Ótica 360, essa construção, né, do que a pessoa deve ter e fazer para ter uma empresa de sucesso. Quando a gente fala de recursos humanos, a gente fala de finanças, a gente fala de marketing, a gente fala de processo, a gente fala de liderança, vendas. A gente fala de tudo, vendas, tudo realmente uma pessoa precisa saber para entender, ter e fazer do negócio dela um negócio exponencial, como por exemplo, ótica, né? Nós estamos numa região que quando eu comecei com ótica em 1997 tinham 3 óticas, a última vez que eu conferi tinham 29 óticas, e isso, né, fora as clandestinas e as buy digitais, né? Então, cara, hoje realmente para você conseguir performar, para você conseguir se sair bem nesse mercado altamente competitivo que é ótica, realmente você tem que focar, você tem que entender, você tem que se desenvolver. E o Ótica 360 ele vai trazer para essas pessoas justamente esse conhecimento que elas precisam ter e fazer. Show. Então, o ótica não é só um método, não é só um programa, é uma comunidade, né? Uma comunidade. Que abraça líderes, donos de ótica. Show demais, Arthur. Parabéns pelo projeto, muito orgulho de você. Obrigado. E eu acredito muito que esse projeto vai chegar muito longe. Tá bom? Então, o tema de hoje é como levar sua ótica pro topo. É fácil? Será? É difícil? Se fosse fácil, não tava aqui, né, Arthur? Ensinando. Cara, eu com mais de 20 anos no mercado aí, eu vi muitas mudanças acontecerem, né? E aí, estando à frente de 6 empresas, faturamento milionário por ano, com mais de 20 pessoas do time, né, funcionário direto, CLT, e com aquela diversidade, né, de pessoas, né, cada pessoa com perfil comportamental, eu tendo que lidar com cada uma, que treinar, capacitar, recrutar, de realmente fazer com que aquelas pessoas elas performassem dentro do negócio e, claro, ajudando também, treinando com a questão de comportamento, né, porque quando a gente fala de empresa, quando a gente fala de negócio, a gente sempre traz aquela na nossa mente que o negócio, né, ou qualquer empresa é uma caixa gigante, fechada, com produto, prateleira, equipamento.
que na verdade quem faz a empresa rodar são as pessoas. Pessoas, né? Então a empresa é feita de pessoas para pessoas. Show. Então quando a gente faz o negócio de forma correta, quando a gente entrega resultado, quando a gente entende que uma empresa ela não tem só que vender, ela tem que se relacionar. Hoje é relacionamento. Empresa hoje é relacionamento. Então quando você vem por esse viés de que você tem que se destacar dentro desse universo de ótica, muita coisa mudou. Por exemplo, eu lembro que em 1997 eram poucas as óticas que vendiam produtos importados como Ray-Ban, Emporio Armani, Giorgio Armani, e hoje toda ótica tem isso. Tem entendeu? Tudo, né? Então, quando a gente leva por esse viés de concorrência, de o que eu preciso fazer para minha ótica se diferenciar, cara, é buscar conhecimento, é entregar resultado, treinar, recrutar. E tu vai ver, vamos passar aqui do podcast, tu já sabe disso, que eu tenho um pensamento radial. Às vezes eu dou a volta lá longe para responder a pergunta que tu fez. E cara, que foi que tu falou mesmo? Se é fácil ou difícil levar uma ótica pro topo? Perfeito. Cara, não é fácil, né? Como eu comecei aqui o nosso podcast falando, empreender é bom, mas não é gostosinho. Tudo é difícil. E se fosse fácil, todo mundo fazia, né? Estão aí os dados, né? Sebrae mesmo fala, Sebrae e outras empresas como a Gallup, que é a maior empresa aí de consultoria do mundo, né? Ela é internacional, ela fala que de cada 10 empresas, 5 empresas quebram com 5 anos e apenas uma fica de pé em 10 anos. Verdade. Então só de você levar para essa realidade, você vê que não é fácil, é difícil. Por quê? As pessoas acham que empreender é você colocar alugar um ponto, reformar um ponto, colocar mobília, colocar produto, colocar gente lá para vender, para atender e às vezes até gerir a empresa de uma certa forma congruente, né? Tu chega na empresa e a empresa tem lá missão, visão, valores, mas ninguém segue. Tu chega na empresa, tu pergunta se ela tem cultura organizacional, ela fala que nem sabe o que é isso. Tu chega na empresa, ninguém sabe o que é organograma. Enfim, não é fácil ser empreendedor, não é fácil ser empreendedor de sucesso, e principalmente hoje, fazendo esse comparativo com 10, 20, 15 anos atrás. Show. Calma, você já está entregando conteúdo demais. Então a nossa promessa pro podcast é que você cresça, você bata metas, você mude a sua gestão, você ative o seu time de marketing e principalmente você ative o seu time, né? Tem empresas que não tem time, sem time a empresa não cresce, tá bom? Então vamos lá, aperte o cinto, que esse é o primeiro episódio do podcast 360 e vamos entrar agora em ritmo de decolagem, com muitos conteúdos estratégicos para turbinar o seu crescimento do seu negócio local, tá bom? Então, antes de começar, eu tenho 2 recadinhos rápidos para você. O primeiro é que você já pode baixar o e-book escrito por nosso amigo aqui, Arthur, nosso anfitrião. O e-book Ótica 360, e-book gratuito que vai ajudar você a levar a sua ótica para o topo, tá bom? Falamos sobre tudo que você precisa para levar a sua ótica para o topo. E segundo, preencha o formulário, que é uma aplicação. Queremos conhecer um pouco mais sobre você, sobre as suas dificuldades, seus desafios e dar para você uma rota para você chegar no topo. Beleza? Arthur, eu tenho uma pergunta bem interessante para começar aqui o podcast. Eu quero atiçar um problema aqui. Eu quero que você explique. Qual o maior problema do ramo óptico ou de quem tem ótica? Legal. Eu poderia aqui, Arendel, falar alguns, mas eu vou me direcionar e focar em um só. Que é a questão hoje, né, sendo bem direto, de uma concorrência exacerbada, desonesta e um mercado prostituído. A ótica, ela é um ramo, um negócio muito técnico. Então, é muito levado também, claro, para a área da saúde. Eu não sei se você sabe, mas toda ótica tem que ter como se fosse um farmacêutico, que é o técnico em ótica. A farmácia, por exemplo, ela não pode funcionar sem um farmacêutico. Ela é não fechada, pode, né? A ótica da mesma forma, tem que ter um técnico em ótica para assinar, aviar receita. As pessoas têm que entender sobre medidas ópticas DP, que é a distância da pupila, a altura do centro óptico, a altura da íris. Cada lente, visão simples, multifocal, progressiva, bifocal, ela demanda um cuidado especial, tem que entender de patologia. O próprio vendedor, ele tem que entender de patologia, o que é catarata, o que é pterígio, o que é glaucoma, enfim. Até a tal da diabetes tem que entender. Por quê? Quando, por exemplo, você vende um óculos e o óculos não é encapadinho aqui, e ele entra em contato direto com a pele, a gente sabe que o diabético ele tem dificuldade para curar, pode ferir, né? Então, esse é um problema, que eu vou discorrer um pouco agora com você, que eu vejo que hoje não só prejudica o mercado óptico, mas prejudica as próprias pessoas. Entendi. Né? Porque, cara, se tu tem um mercado que é saúde,
né? Eu acho, por exemplo, que se você tá com dor no dente, tu não vai só na farmácia, farmacêutico, arranca aqui meu dente. Ou um exemplo melhor, tu não vai procurar, tu tá com dor de dente, tu não vai procurar um oftalmologista, e nem um oftalmologista vai procurar um dentista, enfim. Tu vai procurar o especialista que cuida daquela área, né? Então, quando eu falo mercado prostituído, eu trago muito para aquela noção de que hoje as pessoas abrem ótica, porque elas veem, poxa, o vizinho tá ganhando dinheiro, aquela pessoa tá ganhando dinheiro, essa rede tá ganhando dinheiro, e às vezes tem até acesso a quanto é a lucratividade de um negócio desse, né? Que a gente pode até abrir aqui, que chega ali beira, né? Em torno de 3, um markup de 3, markup de 5. E cara, quando a gente fala do ramo ótico, as pessoas só olham isso. Elas não esquecem que tem por trás um custo fixo e um custo variável, né? Que no final o ramo a lucratividade do ramo vai ficar em torno de 10, 15, 17, 22%, dependendo da forma como você gere. Então, a prostituição, para mim, essa concorrência exacerbada é um dos maiores problemas da ótica. Entendi. Porque não deixa a ótica prestar um bom trabalho e prejudica o próprio cliente. Ei, você que está assistindo agora esse podcast, seja ao vivo ou gravado, comenta aí pra gente. Aonde você está localizado na sua região? Você sente que há uma prostituição? Há uma concorrência exacerbada? Se você sofre com isso, comenta aí que a gente quer entender um pouquinho sobre você. Tá bom? Eu quero fazer uma segunda pergunta, que é uma pergunta bem interessante, que existe mais de 35 mil óticas no Brasil, a gente sabe disso, né? É um mercado que está em expansão, está crescendo. Mas, Arthur, durante 15 anos, como foi ser dono de ótica? Perfeito. Na verdade, foram 17. 17 anos. 17, né? Entrando quase 18, né? Hoje são 9 de fevereiro de 2023, 17 e 30. Então tem mais ou menos 10 meses que eu vendi todas as minhas 6 empresas. Então hoje eu estou trabalhando em outro ramo, e um desses ramos é na área da educação, né, que eu trato isso aqui como educação, consultoria, treinamento, palestra, mentoria. Então, quando a gente fala de ter empresa, ter ótica, primeiro, foi para mim um desafio todo dia. Segundo, a gente fala de personalidade, tempero, temperança. A gente fala de se você nasceu para aquilo ou não, né? Porque outra coisa que é muito importante, né? O nosso podcast ele não está trazendo só um conteúdo superficial. O que eu falo superficial? Cara, é muito fácil hoje você ir lá nas redes sociais e você ver lá o que é markup, o que é como fazer uma boa precificação. Preço, por exemplo, é pelo cliente, é pelo custo, é pela concorrência. O que é o marketing? A gente pode basear o marketing nos 4 P's, ponto, preço, praça, promoção, blá, 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 blá. Aqui a gente vai falar muito sobre comportamento. Show. Comportamento do empreendedor, show. DNA do empreendedor. A mentalidade do empreendedor, show. Entendeu? Então, por que muitos fecham? Fecham justamente porque tem essa mentalidade. E quando você traz essa pergunta para mim, como foi para mim ser empresário, não empresário, dono de ótica, empresário eu continuo sendo, né? Foi incrível, cara, foi maravilhoso. Eu tinha comigo o seguinte, Arendel, a minha empresa, ela não abre portas, a minha empresa, ela inaugura todo dia. Quando a gente muda essa chavinha, você entende que, cara, se eu não abro portas, eu não abro a minha empresa ali, eu não abro a porta, então eu inauguro todo dia, eu trago aquela noção de energia, aquela emoção da primeira vez que tu tá abrindo o negócio. Então, pra mim era isso, desafiante, apaixonante e viciante. Massa demais. Eu lembro que tem uma história que tu contou em um dos podcasts passados, que a tua empresa, a tua ótica, a primeira ótica foi no metro quadrado, né? Uma ótica aqui, outra ali. Achei legal, interessante. Aqui, outra ali, não tinha produto, só vontade. Mas como tu falou no começo, dono de ótica, levar a ótica pro topo não é fácil, né? Mas a forma como tu falou aqui, tu sente prazer em abrir as portas todos os dias, né? Isso te move. Isso é legal. Isso vem muito da mentalidade do dono de ótica, né? Vamos falar muito sobre mentalidade aqui, pessoal. Então vamos lá. Arthur, qual o maior desafio que você já viu dentro das suas óticas nesses últimos 17 anos? Cara, trazendo aí para um viés de gente, que é o que mais valorizo, né? Então, alguns vão falar que seria imposto, alguns vão falar que é concorrência, alguns vão falar que
A falta de barreira de entradas hoje para você abrir uma ótica, né? Por ser saúde, deveria ter uma barreira de entrada maior. Mas, enfim, no meu ponto de vista, no meu viés, que seria um dos que eu iria apresentar na primeira pergunta que você fez, de desafio, era gente. Pessoas. Porque, cara, pra mim, empresa é gente. É gente. Cara, meu irmão, se não tiver pessoas ali congruente com tua missão, visão e principalmente valores, trabalhando pelo teu fit cultural, entendeu? Entendendo que, cara, você não está aqui para vender um óculos, você está aqui para vender saúde, você está aqui para ajudar as pessoas a terem mais autoestima, você está aqui para ajudar uma pessoa a enxergar a vida mais colorida, você está aqui para mudar vidas, ok? Você está aqui para fazer o teu melhor. Quando o cliente entra pela porta da loja, a prestação do teu carro, a prestação da tua moto, a prestação da tua casa, do teu terreno, a realização do teu sonho. Se você coloca a gente ali, pessoas que simplesmente elas estão pulando, né, de um emprego em emprego, de um trabalho em trabalho, você vai ter problema. E para mim, isso é o mais difícil. Pessoas. Porque, cara, técnica você ensina, ok? Que é o hard. Sim, a pessoa verdade. Entra numa ótica, você pode ensinar para ela o que é medida ótica, pode treinar. Ó, pessoal, é o seguinte, quando você vende uma visão simples, você tem que tirar DP, distância da pupila, você tem que preencher esse talão aqui, que são os processos, né? Passa para o caixa, tem que pagar, tem uma estrutura de vendas. Primeiro você fala da armação, depois da lente, depois tira o pedido, tem até as técnicas de venda, tem gatilho mental, enfim, um monte de coisa que você pode treinar. Agora, o soft skills, que é o comportamento, que é daquela pessoa ser automotivada, né? Uhum. Não ser estimulada, que tem uma gigante diferença, motivação vem de dentro, estimulação vem de fora, isso é difícil. Se a pessoa não tiver isso nela, você vai ter problema. Demais, e achar demais, gente boa, irmão, meu Deus do céu. É difícil, né? É difícil. É verdade. Nem todo mundo está conectado com o propósito da empresa, né? A gente falou agora há pouco. O mais interessante é contratar e trabalhar com pessoas do mesmo propósito. Exato. Pessoas que querem chegar no mesmo lugar, né? E o lugar esse é o topo, né? Menos que o topo pra gente não interessa. Arthur, me diga uma coisa. Quais os 3 maiores problemas de ótica? Eu te perguntei qual foi o maior desafio, né? Uhum. E tu falou do o maior problema que foi a concorrência. Sim. Mas existem outros problemas. Tem vários. Tem vários, né? Tu quer só 3, né? Eu quero só 3. Vamos lá. Qual é o primeiro problema no ramo óptico? Cara, primeiro problema é você vender uma coisa e entregar outra. Verdade. O ramo óptico, por ser muito técnico, tá? A última vez que eu contei tinham 1.500 pares, né? Ou marcas de pares de lente de progressiva. Multifocal progressiva, que é a partir dos 40 anos a pessoa começa a usar, que tem presbiopia, né? Que a vista cansada. Não consegue chegar mais para perto, tem que ter uma adição, né? Que chama-se adição. E a multifocal progressiva tem um monte de marca. A mesma coisa acontece com visão simples também, né? Então você, por ser muito técnico, tem o número AB, né? Número AB, índice de transmissibilidade de luz, tem um monte de coisa ali, índice de refração. E são informações que o cliente não sabe, nem imagina. Não imagina, e se tu for falar, por ser difícil, ele não entende. Ele não vai nem entender. É por isso que tem que ser ético, entendeu? E a maioria das pessoas não fazem isso. Não fazem isso, né? Tipo, poxa, te vende uma lente ali, porque a armação é notório, né? Claro que tem as falsificações, outra coisa também, sim. Mas a armação é notória. Você pode colocar uma armação ali, às vezes até uma falsa, ela aguenta a lente. Mas uma armação, uma lente, é mais complicado, entendeu? Então, cara, tu vende ali uma lente, um valor de R$700, um exemplo, tá? Que seria uma high ticket, uma lente muito boa. E coloca uma lente no valor de 200. Ele não vai saber a diferença. Não vai saber. É ético, entendeu? Tem que ser ético e nessa aí parte. Aquela coisa. O profissional que faz isso, ou profissional, para mim não falar outra coisa, né? O desprofissional que faz isso, ele dá um tiro no pé, ou se não na cabeça, porque a curto prazo é bacana, tá ganhando dinheiro, mas a longo prazo ele vai prejudicar o cliente, e o cliente acaba descobrindo isso e não volta mais. Verdade. Então esse é um problema. Segundo problema. Vamos lá. Segundo problema do ramo óptico. Como tem muita ótica, acaba que o cliente ele vai atrás de preço. Ok? Entendi. E tem um ditado, né, que a gente fala, na verdade, em qualquer área de negócio, que é quem vai por preço, né? Sai por preço. Verdade. E pelo cliente ele não entender, não ter essa psicoeducação que eu chamo, né, de ele não entender a diferença de um para o outro,
acaba que as óticas elas são forçadas, obrigadas, né, a baixar o padrão para que o cliente possa comprar, porque todo mundo precisa vender, né? Então, segundo problema, por conta dessa alta concorrência, o cliente ele não entende, entende, isso é um papel também, né, do Ótica 360, tanto para o empreendedor, para quem não é dono de ótica, não é empreendedor e é um consumidor, ele entende que, cara, um produto de 1.000 não é a mesma coisa que um produto de 500. Não é a mesma coisa, tá? É verdade. Então, por favor, gente, procure avaliar o que realmente você quer em relação a custo-benefício. Quando eu falo custo-benefício, tem uma coisa interessante aqui. Custo-benefício, a pessoa ela tende a acreditar que é o benefício maior para ela, de ter um benefício bacana, um benefício de resolver o problema dela com custo barato. Não é isso. Custo-benefício pode ser um produto de 2.000, ok? Um de 5.000. Custo-benefício é um produto que, apesar do preço, vai resolver o problema da pessoa, então, né? O segundo problema é colocar na cabeça do empreendedor, do empresário, do dono de ótica, que ele não precisa baixar o preço dele. Legal. Baixar o preço dele para ele chamar cliente. Psicoeduca o teu cliente. Legal. Mostra pro teu cliente o que o teu produto tem. Eleva o nível de consciência, né? Exatamente. Entende as dores do cliente. Se disponha a atender realmente o cliente, não só a vender, né? Esse é o maior problema das óticas. E o terceiro maior problema? Terceiro maior, eu vou repetir um dos que eu já falei. Porque para mim é fundamental, que é a gente. A gente, né? Muitas pessoas, elas entram nas óticas e elas entregam o produto de qualquer jeito, elas não treinam, elas não são capacitadas e acontece uma coisa incrível em ótica, tá? Por conta também dessa ordem crescente aí, dessa crescente como é que eu posso dizer? Onda, né? Essa crescente onda que tá tendo das óticas. Um monte de ótica abrindo. Né? Porque, poxa, as pessoas vão precisar de óculos cada vez mais. Um óculos de sol, um óculos de grau, lente de contato, enfim. E elas não se preocupam com a parte técnica. E estão prejudicando o mercado e as pessoas, ok? Então, terceiro, pessoas. Acontece muito o seguinte, ó. Olha um detalhezinho para você entender como pessoas faz a total diferença dentro de qualquer negócio, principalmente dentro do ramo óptico. Às vezes você não consegue adaptar com óculos. Vamos trazer para o viés aqui da lente progressiva. Né? Quando você tem presbiopia ou vista cansada, né? Que é a dificuldade de enxergar para perto a partir dos 40 anos de idade. Digamos que você é a primeira vez que você vai usar um óculos e você não conseguiu adaptar com a danada daquela lente. E você pegou um grauzinho para longe e um grauzinho para perto, né? E, cara, muitas vezes aquele negócio tá errado. Ou errou na medida, ou errou a dioptria, né? Que é o grau, né? Mas acontece muito na medida de o profissional, ou desprofissional, sei lá, ele não tirar a medida certa. No que ele erra, o cliente volta e ele fala isso aqui, ó. Quem usa óculos sabe mesmo o que eu vou falar agora. Usa. É adaptação. Por falta de adaptação. Ah, entendi. Entendeu? E às vezes ele viu que tá errado, mas ele fica empurrando com a barriga porque vai ter um custo pra ótica, às vezes até mesmo pra ele que errou. Entendeu? Então, terceiro pra mim, cara, gente. É gente, né? Interessante. Arthur, como empresário do ramo óptico, né? Eu quero fazer uma pergunta voltada agora pro cliente. Quando o assunto é cliente, o que tira ou te tirou do sério muitas das vezes? Tu fala com o cliente? O que o cliente fez ou o que ele faz que te tirou do sério, assim? Porra, esse cliente aqui dá vontade de explodir, de sair, mandar ele pra puta que pariu. Cara, irmão, do fundo do meu coração, Arena, nenhuma vez. Foi mesmo, rapaz. Sabe por quê? Eu sou um cara que eu sempre estudei muito, mas muito. Tu me conhece há algum tempo, alguns anos, e tu me acompanha também, tu sabe como é que eu sou. Eu estudo pra caramba, eu estudo muito. Tanto a parte técnica quanto comportamental. E uma coisa que sempre me chamou a atenção foi a comportamental. E todo mundo tem um jeito de ser. Todo ser humano tem um jeito de ser e agir. Tem uns que tem uma linguagem mais violenta, tem outros que tem uma linguagem menos violenta. Tem uns que são mais parcimônicos e outros que são mais estressados. Sim, e eu tenho que entender cada cliente. Porque, cara, a gente não sabe o momento que ele está vivendo. Show. Então aí é onde tem aquele, hoje nas redes sociais, né, tem aquele clichêzão, tal da empatia. Todo mundo fala, né, que é empático, mas é coisa nenhuma, ninguém é empático. Nenhuma, né? Coisa nenhuma. E cara, eu era empático com a pessoa, eu procurava me colocar no lugar dela e por isso eu não me estressava. É claro que eu sou ser humano também, mas cara, tu imagina uma pessoa gritando contigo,
Que isso acontece. E já aconteceu comigo, já aconteceu em todo o negócio. Às vezes o produto atrasa, isso acontece, né? Porque o laboratório atrasou. Às vezes acontece de não adaptar, né? Às vezes acontece de o cliente tá tudo perfeito, mas o cliente, isso acontece muito em ótica, mas o cliente não tem aquela paciência de, eu tô enxergando bem, mas eu não tô com essa dificuldade aqui, e ele não quer ter essa dificuldade. Isso acontece com óculos, entendeu? Mas você tem que ter equilíbrio. Você tem que saber se colocar no lugar do cliente, olhar no fundinho dos olhos dele e falar assim, ó, eu te entendo, eu tô aqui pra te ajudar. Show. Cara, quando você faz isso, ponto, mata o negócio. Show. Então, eu ia te fazer uma pergunta, mas já respondeu. O que você diria pra quem sai do sério com o cliente? Ser empático, né, Arthur? Entender as dores do cliente. A primeira coisa é não sair do sério com o cliente, porque existem vários tipos de cliente, né, como eu falei. Existe aquele cliente, eu chamo de cliente express. O cliente express é tipo eu não tenho paciência de comprar roupa, eu tenho paciência de comprar nada. Eu compro as coisas e nada fica errada. Acontece direto com roupa. Então eu entro e saio. Tem cliente que é assim, vai ser na ótica também. Tem aquele cliente que é mais técnico. E quando o cliente é técnico, meu amigo, tu tem que entender. O bacana do cliente técnico, que é aquele também cliente exigente, que os dois estão interligados, é aquele cliente que tu vai ter que sentar, falar pra ele o que é miopia, o que é hipermetropia, o que é astigmatismo, presbiopia, a melhor armação, a melhor lente, enfim, tu vai ter que falar tudo pra ele. Pra ele, né? E o bacana é que esse cliente, tu consegue vender um produto high ticket pra ele. Legal. Entendeu? Legal. Um produto mais caro, mais valorizado, entendeu? Então, cara, não tem esse negócio de o que precisa fazer, né, que você perguntou, mas realmente você se colocar no teu lugar de especialista, não só técnico de entender de ótica, mas o teu comportamental, porque, meu irmão, tu atende gente é assim mesmo, cada um tem seu jeito de ser. Verdade. Gente, ser empresário, ainda mais no ramo óptico, tem que ter perfil de liderança, tem que ter mentalidade, né, Arthur? Não é algo, eu vou abrir uma ótica pra ganhar dinheiro. Não é assim, galera. Vamos com calma. Agora vamos falar de crescimento. Eu gosto muito de falar sobre crescimento. Inclusive, eu tava vendo uma live esses dias sobre como tirar metas do papel ou alvos do papel. Arthur, quais são os conselhos, estratégias que você daria para quem tem ótica, negócio local, que não tá conseguindo bater metas, atingir o faturamento, ter lucro? O que você diria? Qual é a sua estratégia que você fez para bater os seus primeiros milhões por ano? Perfeito, cara. Eu lembro, Arendo, que eu tive meu ROI, o payback, né? Que é quando o retorno do investimento ele volta pro teu bolso com 3 anos. 3 anos, né? 3 anos, 36 meses, né? E às vezes a pessoa abre um negócio e ela pensa e age como se aquele negócio ela fosse retornar o dinheiro dela rápido. Né? Ela, do dia pra noite. Do dia pra noite. Eu ganho 3 mil, 4 mil reais como funcionário, agora eu vou ser empreendedor, eu vou ganhar 10, não vou fazer mais nada, não vou trabalhar e vou só mandar. Lê do engano. Né? A gente sabe que vai trabalhar mais, a gente sabe que o retorno sobre o investimento não é assim. A gente sabe que se antes, como funcionária, trabalhava 8 horas por dia, 4 da manhã, 4 da tarde, ela vai começar a trabalhar 12, vai começar a trabalhar 14, verdade. 16. Ela não tem mais férias, não tem FGTS, não tem seguro-desemprego, não tem mais nada. Entendeu? É por isso que tem que ter perfil. Então, irmão, quando você decide empreender, você tem que primeiro ter um planejamento estratégico na tua mão. Galera, fazer planejamento estratégico, né? Planejamento estratégico. Canvas, né? Então, o Canvas, ele é como se fosse um mini plano de negócio que você define quem é o teu público-alvo, quanto você tem de capital, quanto você precisa para vender por mês, para se sustentar. Show. Exemplo, eu estou começando agora uma mentoria com um casal que estão abrindo um negócio. A primeira coisa que eu perguntei, quanto vocês ganham? Beleza. Outra coisa, quanto vocês precisam para viver? Outra coisa, são várias coisas que eu pergunto, né? Vários itens que são importantes. Outra coisa, só vocês ou tem filho? São só eles. Mas, eu preciso de X para viver. Tá, e eu calculo, poxa, qual é o negócio? Qual é a rentabilidade, a lucratividade do negócio? Qual o aluguel? Você já sabe onde vai ser o ponto? Qual a tua rede de contato? Já sabe quem serão os fornecedores? Quem é teu público-alvo? São várias perguntas que eu faço para ele se direcionar. E às vezes essa pessoa entra cega. Entendeu? Cega, né? Emocionada com o negócio. Aí eu falo, olha, você vai investir isso aqui, tá? A gente vai fazer um estudo de mercado e tal, mas esse teu dinheiro vai retornar com 12, 18, 24 meses. 4 meses, a longo prazo, quando você investiu 50, aí pronto, aí já se pagou. Entrou todo mês aqueles 5 mil mais o teu Prolabore, o negócio se pagou. Aí agora daqui pra frente, daqui a 18, nos próximos 24, 36 meses, os 5, 10, 20 anos, aí é lucro, ok? Então ele já tem que entrar sabendo. Entendi. Entendeu? Entendi.
Ó, pessoal, dica importante, planejamento estratégico. Viu? Bater metas, qualquer ótica bate. Agora, sem planejamento, é muito difícil, tá bom? Valeu, Arthur, pela resposta. Beleza. Vamos lá. Sexta pergunta importante. Essa aqui vai mexer um pouco com você que está assistindo, tá bom? A gente vai continuar o podcast, beleza? Só que eu quero fazer essa pergunta pro Arthur. Arthur, você acredita em propósito? E se esse negócio de propósito existe dentro de uma ótica, dentro de uma empresa? Claro, cara. Cara, principalmente hoje, a gente vive hoje no mundo. Eu sou um estudante de comportamento humano. Eu sempre falo isso por onde eu vou, porque 2 mais 2 é 4. Agora, gente mais gente não é 4. É um embolo doido e a gente não sabe. Né? E a gente vive num mundo hoje muito complexo, agitado, cheio de informação. Confuso. Né? E você vai lá no Instagram, no Facebook, você fica girando aquela paradinha lá, aí tem um monte de gente lá feliz, ninguém deve, ninguém tem problema, ninguém tem dor. Casamento totalmente feliz, maravilhoso, incrível. Uma vida perfeita, né? Vida perfeita. Aí você se compara, aí você olha aqui, caramba, minha vida é uma merda e eu quero ter essa vida. É o primeiro erro que você faz, né? Aí você pega e fala, poxa, eu vou fazer alguma coisa diferente. E começa a copiar. Coisas que às vezes é irrelevante, não precisa copiar. Por que eu sempre trago isso quando eu falar de propósito? Porque, cara, para você abrir um negócio, você tem que ter um propósito. Né? Então, se você abrir um negócio, por exemplo, para ganhar dinheiro, não é errado. Né? É a tua meta ali, entendeu? A tua motivação, a tua dopamina. Mas qual é o teu propósito de vida? Teu propósito de vida é ajudar as pessoas a terem uma qualidade de vida melhor, com uma visão melhor. Por exemplo, dar o melhor para os teus filhos. É ter uma vida mais em equilíbrio. Por exemplo, às vezes a gente trabalha para outras pessoas e a gente trabalha, até ganha bem às vezes, mas a gente trabalha tanto e a gente esquece de cuidar da gente mesmo. Você como empreendedor, como dono de ótica, você vai poder fazer isso. Você vai ter mais tempo, ok? Você como funcionário e adoece, por exemplo, você fica ruim para você sair do trabalho. O empreendedor não. A empresa, dependendo do tamanho dela e como já está sendo gerida, se já tem ali os papéis, os líderes, os gerentes, a empresa roda sem você, você pode sair. Você pode tirar férias, pelo menos, né, depois de um certo tempo. Você pode fazer um tratamento de saúde, enfim. Então, o propósito é tudo aquilo que me movimenta, aquilo que é mais do que eu, aquilo que não é só dinheiro. Dinheiro vem de forma automática, irmão. Não precisa empreender para você ter dinheiro, basta trabalhar. Trabalhar, é verdade. Show demais. Arthur, tem um mito no mercado que diz que empresário não precisa estudar. Porque realmente, tem empresários que conseguem ficar milionários, ricos e atingir resultados grandiosos sem estudar porra nenhuma. Mas me diz uma coisa, empresário e dono de ótica tem que fazer curso de mentalidade, produtividade, alta performance? Precisa disso para crescer na vida, ter sucesso na ótica? Arenda, eu tenho uma frase que eu repito sempre. E essa frase, ela é meio clichê. Ela não é minha. Eu vi no livro, vi em algum lugar, mas enfim. E ela diz o seguinte, ela diz que nem todo leitor é líder, mas todo líder é leitor. E aí eu posso fazer essa analogia também com o empreendedor e empresário. Certo. Antigamente era fácil tu abrir negócio. Tu abria um negócio, daqui a pouco tu tinha uma rede. Hoje tu abre uma rede, daqui a pouco tu tá quebrado. Porque mudou o jogo, mudou né? Completamente, cara. Globalização, acesso à informação, internet das coisas, tá? Falta de barreira para qualquer coisa que você for colocar. Ainda mais no Brasil, irmão, né? Ainda mais no Brasil. Tu pode botar qualquer coisa, irmão. Aí o que diferencia um empreendedor, um empresário de sucesso? É aquele que sabe mais, que tem mais informação, que estuda mais. É aquela pessoa que entende mais de produto, aquela pessoa que entende mais de gente. E, meu irmão, as coisas não caem do céu. Você tem que estudar, tem que trabalhar, tem que se desenvolver. Tem que acordar mais cedo para ler um livro, para fazer um curso. Inclusive, trazendo para esse contexto que você acabou de falar, o nosso movimento, o Ótica 360, com a mentalidade MD, mentalidade e disciplina, cara, é isso. É a mentalidade de comportamento, como que um empreendedor deve se comportar, quais são ali as pessoas com que ele deve estar, ok? O network que ele deve fazer, as pessoas com quem ele deve se alimentar, ou copiar, ou espelhar, o que ele tem que estudar,
o que ele tem de se alimentar em relação não só ao alimento físico, tá? Mas alimento de o que eu vou estudar de livro, o que eu vou estudar de curso, enfim, mentalidade de outra disciplina. E disciplina, irmão, nada mais é do que você fazer o que precisa ser feito, mesmo que você não queira. Meu irmão, nem todo dia a gente quer fazer, nem todo dia a gente quer trabalhar, nem todo dia a gente quer performar. Motivado. Tem dia que tá um saco, eu chamo de dia de merda. Então, mesmo naquele dia, você tem que ser disciplinado. Show. Entendeu? Então, sim, o empreendedor, o empresário de sucesso, ele tem que estudar, ele tem que estar o tempo todo buscando inovações, conhecimento, e esse negócio não cai do céu. Show. Fica aí o convite para você participar do movimento do Arthur, o movimento Mentalidade e Disciplina, né? Perfeito. Mentalidade é criar uma base de conhecimento. E disciplina é manter esse conhecimento ativo, constante, para que você seja uma pessoa mais resistente e focada, tá bom? Agora vamos falar um pouquinho sobre um assunto complexo, mas muito importante para levar a sua ótica para o topo, que é vendas. Arthur, vamos lá. Qual o maior problema quando o assunto é vendas e o que fazer para corrigir esse problema? Cara, massa. Tu pode ter um marketing perfeito, tu pode ter uma liderança perfeita, tu pode ser ali dentro dos pilares da administração, por exemplo, tu tem planejamento, organização, direção e controle. Tu pode ter tudo isso aí. Tu pode ser um excelente gestor, mas, meu irmão, se não tiver venda, acabou, compadre. Qualquer empresa fecha se não tiver venda. A Apple fecha se não tiver venda. A Ford fechou aqui, entendeu? Por baixa de venda, né? Fizeram uma reestruturação e tirou a fábrica do Brasil, né? E várias outras empresas, porque não tem venda. A empresa fecha, meu irmão, se não tiver venda. Não é só gestão. Quando a gente fala de venda sempre vai ser o maior desafio. Sempre. Que, na verdade, o que faz movimentar o negócio é venda. É venda, né? Ok? Então, cara, como fazer dentro de uma ótica para vencer isso? Primeira coisa é saber quem é teu público-alvo. Tem uma galera que sai atirando aí pra todo lado, né? Sabe aquela galera exagerada que tu chega pra ela, quem é teu público-alvo? Meu público-alvo é todo mundo. Tu vende pra quem? Eu vendo pra todo mundo. Cara, tu não vende pra todo mundo. É o empresário Rambo, ele pega a metralhadora. Entendeu? Não é, irmão, porque, cara, tu tem que saber pra quem tu vende. Por exemplo, se eu tenho uma empresa que essa empresa ela vende valor agregado, é uma empresa que ela vende produto bom. É uma empresa BMW, uma empresa Ferrari, que ela vende produtos ali, óculos a partir de R$2.000. Eu vou vender para uma pessoa que ganha um salário, R$1.000? Não vou, irmão. 1.320, né, que tá hoje. Não vou. Por quê? Meu óculos é 5.000, meu óculos é 10.000, meu óculos é 20.000, meu óculos é 30.000. Eu não vou vender para esse público. Então é aquela ideia, nem todo mundo tem dinheiro ou condições para comprar o teu produto. Verdade. Foca no teu cliente ideal. Segunda coisa, em vendas, treinamento. Cara, tem umas empresas aqui, não só ótica não, que parece que são treinados a serem mais educados. Tipo, eles fizeram a convenção, né? Vamos fazer uma convenção de vendas aqui. Bora. Pessoal, vamos trazer o top dos tops, o treinador top, tá? De vendas. Aí ele reúne todo mundo ali e fala o seguinte, pessoal, a primeira coisa que vocês vão fazer é não dê bom dia. Segunda coisa, não dê bom dia. Terceira coisa, não dê bom dia. Outra coisa, se o cliente chegar, irmão, e você estiver no WhatsApp, não se incomode, continua no WhatsApp, porque o WhatsApp é mais importante do que o cliente. É desse jeito. Outra coisa, meu irmão, pode deixar tudo bagunçado lá, entendeu? Se o cliente quiser comprar, ele compra, se não quiser, tanto faz. Então tem empresa ainda hoje, Arenda, que desse jeito, né? Que não liga para treinamento. Cara, vendas, pega essa aqui, tá, pessoal? Ó, vendas é imagem, sons e sensações. Imagem, o que eu estou vendo quando eu chego na empresa? Eu vejo uma pessoa motivada, uma pessoa organizada, uma pessoa alinhada, uma pessoa que não está no WhatsApp, uma pessoa que está programada, treinada, uma pessoa que está me esperando entrar pela porta e me recepcionar e me abordar com educação. Primeira coisa, o que eu vejo? Eu vejo um ambiente organizado, um ambiente bonito, limpo, layout perfeito. O que eu vejo? Outra coisa, som. O que eu ouço quando eu chego? Eu ouço reclamação de cliente, ou eu ouço cliente elogiando atendimento, ou eu ouço aquele forrozão, nada contra forró, claro, né? Ou aquela música estridente, que não tem nada a ver com o ambiente, ou eu ouço um som ambiente bacana, né? Que me convide a ficar, ok? E a sensação que o cliente sente, né? O que eu sinto? Poxa, de ser bem recepcionado ou mal recepcionado. A altura do teto que tem tudo a ver.
ok? Que é quando a gente fala de neurovendas ou neurobusiness. Irmão, tem muita coisa quando a gente fala de vendas. E o que a pessoa, o profissional de ótica tem que fazer para ele conseguir vencer a concorrência, conseguir fidelizar, que é o maior desafio. A gente falou de desafio agora há pouco, eu esqueci de falar sobre isso. Fidelização hoje é um desafio gigante. É o LTV, né? Sim, o Lifetime Value. Cara, o que eu preciso fazer para esse cliente comprar só comigo? Irmão, pensa em tudo. Pensa na parte técnica, pensa na parte comportamental, entende o teu cliente, o que ele quer. Faz uma boa anamnese, melhorar não queira a experiência, só empurrar, né? porque melhorar a experiência, tudo hoje é experiência, conexão, relacionamento. Então, cara, o que eu preciso fazer para aquele cliente se sentir bem dentro da minha empresa? Para que ele volte, para que ele compre, para que ele gere recorrência, que ele indique. Então é isso, é sempre se perguntar o que eu posso fazer para me fazer com que aquele cliente ele se apaixone pelo meu atendimento. Verdade, eu percebo que muitas óticas e empresas em outros ramos, elas vendem pela ótica da empresa. Sim. E não pela ótica do cliente. O que o cliente quer, né? Não o que a empresa quer. Muitas empresas passam por vendedor, tem que bater meta, tem que fazer 1 milhão e tal. Mas e o cliente? E o que o cliente quer? O que ele precisa? Aí você acaba deixando essa humanização de lado e perde a experiência e perde o cliente. Da mesma forma, né? Arthur, vamos lá. Eu queria que tu me contasse uma história que mudou a forma como você viu o ramo ótico. Eu tenho certeza que tem alguma história que vai mudar também para quem está assistindo, que eu estou empreendendo já faz 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, não tenho resultado de nada, vou fechar minha ótica. Calma. Se você é empresário do ramo ótico, calma, nós temos uma solução para você. O Arthur vai contar uma história bem legal de como mudou a visão dele do ramo ótico. Legal, cara. Tu sempre empreende por 2 motivos, ou por opção, né, ou por oportunidade. Eu empreendi um pouco dos 2, né, por opção e vi oportunidade. E sempre, acho que desde os meus 10, 12 anos eu já sabia o que eu queria ser, eu queria empreender. Né? Massa. Então eu consegui equilibrar ali essa minha parte de curiosidade, de gostar de estudar com o empreendedorismo. E claro, eu montei ótica para ganhar dinheiro. Se qualquer pessoa falar que montou qualquer negócio no mundo, porque não, eu só montei e eu não queria ganhar dinheiro, é mentira. Porque dinheiro paga boleto, irmão. Então, cara, até um tempo atrás, até, sei lá, com 4, 5 anos, eu montei um negócio, sempre gostei, né, de ótica. Comecei a trabalhar com ótica em 97 e tal. Montei porque gostava, já conhecia o negócio, já estava familiarizado. Mas eu já vi um propósito com ótica, acho que com já 8, 9 anos de ótica montado. Mesmo? Com uma situação. Eu fui entregar um óculos para uma criança. E essa criança, acho que ela devia ter uns 5 anos de idade. Primeiro, o profissional que atende uma criança dessa é um profissional sensacional, porque atender criança é difícil. É difícil, né? Dentro da retinoscopia, que é na hora do exame, né, tu tem que fazer uma retinoscopia dinâmica. Então, o aparelho não ajuda, tu tem que ir no manual, entendeu? Tu tem que fazer lá com um aparelhinho, um retinoscópio, com uma lente RL que chama de +2, para neutralizar o cristalino, parte técnica, enfim, beleza. Tu faz ali o negócio e tu chega no grau da criança. Cara, aí quando foi no dia da entrega, a criança chorando, ela não queria colocar o óculos de jeito nenhum, foi um estardalhaço. Cara, na hora que tu pegou e fez isso aqui, ó. Ela chorando fez isso aqui, ó. Cara, ela calou, cara. Massa demais. Meu irmão, aí eu vi de forma intrínseca, bicho, e subjetiva, o que é um par de óculos, bicho. Um par de óculos não é quanto eu vou ganhar nele. Um par de óculos não é a beleza que ele vai trazer, porque o óculos embeleza também dependendo ali do formato, do rosto, da armação e tal. Cara, é vida, irmão. É vida. Sabe? E isso é propósito, é fazer a pessoa ela enxergar bem, ter autoestima. Eu, por exemplo, eu tenho uma história pessoal, né, pra gente finalizar a pergunta. Eu hoje estou com 38 anos de idade. Eu cheguei a ter dificuldade na escola, porque simplesmente eu não enxergava. E quem não enxerga, geralmente não sabe que não enxerga. É incrível. Ok? É que nem outro de fora tá vendo que tu tem um problema, mas tu não sabe que tem aquele problema. Não sabe que tem problema, né? E aí, quando eu tinha 14 anos de idade, eu fui fazer minha primeira consulta de vista. E eu peguei 3,5 graus junto, né? De miopia e astigmatismo. Meu irmão, era outro mundo, bicho. Então eu fiquei até os 14 anos cego, cara. Tu tá entendendo? Eu fui ver o que era a vida, bicho, com 14 anos de idade. Caramba, impressionante, né?
E para finalizar nosso podcast, tá muito gostoso, eu queria muito continuar, mas a gente decidiu fazer outros episódios, né? Até para extrair conteúdos mais direcionados. Eu queria que você, Arthur, desse uma dica para quem quer mudar seus resultados. Você tá aí empreendendo, tá cansado, não tá batendo metas, passou pela pandemia, chegou agora no novo ano e tá tentando crescer, mas não consegue. Qual dica você daria para quem é empresário do ramo ótico? Arendo, hoje eu me considero um cara, depois de tanto apanhar, ok? Depois de tanta porrada que eu levei, eu sempre fui um cara muito positivo. Massa. E eu era um pouco realista. Hoje eu sou um pouco dos dois, positivo e realista, ok? Porque às vezes o empreendedor tem muito isso, né? Há uma semana atrás, alguns dias atrás, eu fiz um evento na nossa cidade chamado DNA Empreendedor. E dentro do DNA Empreendedor, onde se fala diante de um estudo de um psicólogo que também é psicanalista, ele fez um estudo do doutorado dele, né? Da tese de doutorado dele, onde ele fala que só 3,5% a 5% da população mundial, inclusive a gente vai trazer isso no podcast futuro, tem o DNA empreendedor, né? Que é um gene chamado H2B. E, cara, aquilo é incrível, por quê? Quando tu tem esse DNA em você, o empreendedor ele só vê o futuro. E às vezes ele esquece de planejar. Então hoje, nós estamos aí numa mudança de governo. Então, o índice de inflação indo às alturas, né? A inconsistência, a gente não sabe como é que o novo governo vai se comportar. Muita empresa fechando. Muitas pessoas perdendo o emprego, ok? E tudo isso tem que acender um sinal. Aí é onde entra o tal do planejamento estratégico. Cara, tu já fez seu planejamento estratégico? Você já sabe quanto tem que faturar no ano, no semestre, no trimestre, no mês, na quinzena, na semana, no dia. Você já passou essas metas para os teus vendedores, seus colaboradores? Você já pegou todo mundo ali daquela pirâmide organizacional, estratégico, tático, operacional, e você já passou o que cada um tem que entregar de performance? Porque não é só o vendedor que tem meta, o administrativo também tem. Todo mundo tem meta. Verdade. Então você já fez o teu planejamento estratégico? Você já sabe quanto vai ter que colocar de marketing, quanto vai ter de capital de giro, como que vai estar o mercado, se vai expandir, se não vai expandir. Irmão, é isso que o empreendedor, o empresário tem que fazer para ter sucesso. Porque esse ano, para mim, ainda vai ser um ano de ajuste. Nós estamos saindo da pandemia agora. Ainda tem casos, né? Pra você ter uma ideia. Então, estamos num pós-pandemia que o mundo inteiro sentiu. Então, a ideia agora é você fazer um bom planejamento estratégico, com a bundinha na cadeira, com o pé no chão. Claro, sempre sendo positivo. Porque é uma das principais características de um empreendedor, é a positividade. Show. Isso é o Ótica 360. Perfeito. É uma entrega total. Eu tô aqui arrepiado com a mente desse cara, tem tanto conhecimento. Arthur, tu é um cara fera demais, mano. Toca aí. Primeiro episódio, show demais, viu? Valeu, galera, cara. Esse cara aqui ainda vai trazer muita coisa mais pra vocês. Fique ligado nos próximos episódios, tá bom? Entre no movimento dele, mentalidade e disciplina. Baixe o e-book Ótica 360. Fique ligado nas lives, no conteúdo. Tem muita coisa massa pela frente, tá bom? E aí, bora pedir pra galera seguir, né, o Instagram. Perfeito, seguir o Instagram. Inscrever aqui no canal. Ótica, nós vamos colocar aí no Spotify, né? E Spotify. Vamos colocar lá no meu nome lá no VTzinho, esqueci agora, deu um branco. É o Reels. No Reels, Instagram, e vamos colocar no Google também, né? No Google Play lá também, né? No YouTube. No YouTube. Pronto. Enfim, siga o Ótica 360, siga o meu pessoal também, que eu jogo muita coisa no pessoal, siga o AV7, tá? AV7 Treinamentos, a gente vai colocar todos os links lá para você seguir, porque é muito conteúdo. Vamos dar de presente, né, o e-book do Ótica 360, esse e-book, pessoal, ele é vendido, eu vou dar para você de presente. Tá bom? Então você vai ter lá metropias, você vai ter lá patologias, você vai ter técnica de venda, você vai ter processo, tem uma galera de coisa lá para você estudar e aprender e já colocar em prática no teu negócio. Show. Isso é a comunidade Ótica 360. Perfeito. Muito obrigado pela sua audiência, por você ter ficado até o final. Tenho certeza que você aprendeu muito e você vai colocar tudo em prática no seu negócio a partir de hoje. Você é novo, já é experiente no mercado ótico? Venha com a gente. Fique ligado, aperte o cinto, bora pro foguete, bora chegar no topo. É o topo que é o nosso lugar. Aonde você está aqui embaixo não é não, galera. É o topo, tá bom? Arthur, show demais. Perfeito. Bora dar um spoiler. Vamos definir aqui ao vivo
o próximo tema do próximo episódio? Pronto, o próximo tema nós vamos falar sobre empreendedorismo e nós vamos ter dois convidados. Dois empresários, empreendedores do ramo ótico, que já faturam milhões por ano, para trazer a vivência deles, né? O que eles fazem no marketing, processo, finanças, enfim. Trazer realmente o que é empreender no dia a dia, na pele. Show de bola. É isso que a gente vai fazer. Então não perca o segundo episódio. Vamos trazer 2 empreendedores do ramo ótico. Vocês vão aprender mais coisa ainda que você aprendeu nesse primeiro episódio. Tá bom? Obrigadão, beijão, abraço e tchau! Valeu, pessoal. Obrigado. Até a próxima. Esse é teu Ótica 360, o podcast que vai levar a tua empresa ao topo.